Que Jesus, o nosso amigo incondicional de todas as horas, enche o nosso coração de suaves e ternas esperanças. Os homens costumam dividir a história da humanidade em 4 fases ou períodos distintos: a Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, na qual nós vivemos. Cada ciclo deste tem as suas peculiaridades, as suas conquistas e os seus fracassos. Cada idade desta entremostra para nós que viajamos na história do tempo, os homens no seu afã de buscar as grandes aquisições para converter o nosso mundo num planeta onde a existência possa desenvolver com mais conforto e com mais viabilidade. Quando nós examinamos essas fases, percebemos enormes avanços, conquistas extraordinárias. E tudo isso função da ação do homem no tempo. Por exemplo, examinamos o homem desde os tempos primeiros, o homem de Neandertal, o homem sapiens, onde ele mais lidava com a natureza e dela buscava a sua sustentação. E hoje nós vemos o homem transformar a natureza, para dar uma outra escultura, uma outra forma ao nosso mundo. Na questão, por exemplo, da locomoção do homem, nos tempos primeiros, em face às necessidades primárias, o homem caminhava. E depois, em fase posterior, ele tomava o dorso dos animais para se locomover. E na consecução do tempo, ele usou embarcações e veículos ainda grosseiros. E hoje, nos tempos em que vivemos, nós notamos o homem deslocar-se pelos continentes em aeronaves extraordinárias, mostrando o avanço da técnica, da engenharia, utilizando soberbamente a sua inteligência. Nos tempos primeiros, a comunicação era mais verbal, dificultosa. E hoje nós temos os recursos da técnica, da eletrônica, da comunicação, seja através do rádio, da televisão, dos jornais, do telégrafo sem fio, do telefone. E, quiçá, hoje, nós utilizamos esses aparelhos extraordinários, microcomputadores, a internet, para que nós possamos, de pontos distanciados, comunicar entre nós, seres humanos. Nos tempos primeiros, o homem também tinha os seus problemas de saúde, mas ele buscava na própria natureza os recursos para a automedicação. Em tempos mais avançados depois, ele utilizava-se de magos, de sacerdotes, de bruxos, para cuidar da sua saúde. E hoje, esse mesmo homem conta com recursos avançados da medicina. E a ciência possibilita que o homem possa imergir-se nos laboratórios para isolar vírus, para estabelecer combinações e, através de aparelhos extremamente sofisticados, garantir processos para diagnosticar com mais êxito a saúde ou melhor a doença, para estabelecer os processos da saúde aqui na Terra. Em tempos de então, o homem olhava o cosmos e se encantava com as estrelas e tinha-as como pontos fixos no firmamento. Eram sonhos inimagináveis um dia poder o homem estar ao contato com as estrelas. Não fazemos isso hoje, mas temos recursos avançadíssimos, onde o homem bólidos, em aparelhos construídos, vaza a velocidade do som, caminha para a velocidade da luz, para que um dia nós possamos, mesmo em corpos humanos, ser moradores ou visitadores das estrelas na magia do tempo.
Poderíamos fazer comparações inúmeras entre tempos que se foram e os tempos que nós vivemos hoje. Mas em que pese esses avanços extraordinários, essa luz que toma conta do mundo, mostrando na arte, na música, na engenharia, na medicina, na filosofia, nos campos mais variados, desde Demócrito até Rutherford, desde Newton até Albert Einstein, onde nós possamos ou podemos estar ao par dos avanços da ciência, em que pese tudo isso, quando nós olhamos o homem sim e lhe indagamos se ele é feliz, ele não tem respostas positivas de que ele é uma criatura feliz. Por que é que o homem é infeliz na Terra? Por que a sua inteligência e os avanços que a ciência possibilita e a civilização na qual nós vivemos não permite que o homem se sinta como um ser integral, feliz em si próprio? Por qual razão? Esta é a grande questão que desde Sócrates e até os tempos modernos se indaga e não se encontra respostas. Por quê? É porque o homem, ele abre-se para o exterior. Ele conquista o mundo. Ele faz descobertas notáveis. Ele tem até uma intenção de entrar em comunhão com o universo esplêndido do macrocosmo. Mas ele ainda se esqueceu de descobrir-se, de penetrar-se nos fundamentos do seu próprio ser. Está aí, queridos amigos que nos ouvem nesta noite, a grande proposição para a mudança do século. É o que nós chamaríamos a era do Espírito. A descoberta de que existe em nós um ser mais do que biológico. Uma manifestação que se esplende além das raias da fisiologia humana, para manifestar-se vivamente, mostrando que existe em nós algo de natureza que o homem ainda não concebeu, que é o viajor das estrelas e o cidadão do universo. É o Espírito. As religiões da Terra, sejam quais forem elas têm o dever inalienável e impostergável de fundamentar o homem para descobrir-se, para conhecer-se, a fim de que ele possa, em verdade, ser o agente de transformação da vida aqui no mundo. A religião que não souber desempenhar esse papel, ela não terá sobrevivência no século que se avizinha. E a doutrina espírita, da qual nós somos simpatizantes, ou mais do que isso, nós vivenciamos-la profundamente nos recessos da nossa alma, já oferece, neste final de século, possibilidades para que o homem possa, em verdade, conhecer-se e entender os problemas aflitivos do ser, do destino e da dor. Quando nós falamos em ser, algumas proposições surgem, algumas indagações fervilham no nosso cérebro, perguntando e desejando respostas. Quem somos? Por que existimos? Existirá Deus? O que será de nós? Quem somos? Por que existimos? Existirá Deus? E o que será de nós? São raras as doutrinas religiosas que respondem sem atavismos, com plena claridade e sem dogmas, sem preconceitos e sem conceitos que em verdade confundem o ser humano. Por exemplo, o nosso ser, quem nós somos? Nós somos uma tríade. Esse corpo que se manifesta no mundo, mas a inteligência que o dirige, que é o nosso espírito, que tem uma natureza evidentemente espiritual, e entre um e outro, um corpo perispiritual que perambula conosco, cai lá, dando formas aos corpos físicos, mas sendo o nosso corpo que nos garante essas viagens siderais na forma de seres imortais que nós somos.
Manetón, já há 3.000 anos antes de Cristo, dizia: a criança antes de nascer já viveu. Significando a interioridade nossa em relação à existência que nós temos a qualquer tempo. Ora, se nós já vivemos antes de nascer, é muito provável que nós viremos também a viver depois dessa vida, depois dessa lida aqui na existência no mundo. Existe o antes e o depois. E esse antes, como é que nós podemos entendê-lo? Será se de uma só vida em outros planos existenciais, ou de muitas vidas, como decanta não só a doutrina espírita, como a doutrina do brahmanismo, do hinduísmo, da metempsicose e assim por diante? A grande verdade é que o espiritismo ele nos leva a conjecturas interessantíssimas, de que, por exemplo, todos nós fomos criados num dado momento por Deus. Não necessariamente fomos criados no mesmo instante, mas no momento em que nós fomos criados, no momento zero, Deus nos fez filhos legítimos à imagem e semelhança dele, dotando-nos do atributo da imortalidade, facultando-nos esse dom da inteligência, do livre-arbítrio, mas para que nós pudéssemos, nessas andanças intermináveis, um dia sermos espíritos co-criadores dele nesse universo gigantesco, no qual nós somos viajores. Isso mostra a grande inteligência de Deus. Significa dizer que ele não privilegiou ser algum, não fez ninguém melhor do que outro, e nem deu a outrem mais sofrimento, ou mais alegria, ou mais tristeza, ou mais riqueza, ou mais miséria, assim por diante. Ele nos criou no momento zero, aonde nós tínhamos a ignorância, o desconhecimento, mas que no trescalar das nossas vidas, um dia nós seremos criaturas cultas, sábias, virtuosas, espíritos puros, como fala-nos a doutrina espírita. Então, quem somos nós a não ser espíritos imortais? Quem somos nós a não ser criaturas que viajam no tempo, habitam corpos, moram em planos existenciais diferentes, vivem experiências diversas, para que nós possamos escrever na história do tempo a nossa própria história e possamos um dia estarmos à condição de criaturas angelicais. Mas para que isso aconteça, é preciso que Deus exista. E mesmo que Deus não existisse, nós teremos que fazer como Albert Einstein. Se Deus não existir, é preciso que nós o criemos. Porque como entender a vida na sua exuberância, a harmonia do universo, nós próprios que representamos uma inteligência inigualável, se não existisse Deus para conduzir os destinos do nosso cosmo? Então Deus é o nosso Pai Criador, é o Criador incriado, é a causa primária, a causa das causas, é a inteligência suprema que dirige a criação. E não um Deus que nós compreendemos de então, um Deus temeroso, um Deus vingativo, um Deus que tinha ao mesmo tempo os dons do bem e do mal. Então a doutrina espírita nos emerge na compreensão de um Deus extremamente generoso, sábio, indulgente, misericordioso, onisciente, onipresente e todos os atributos que nós podemos entender para tentar definir o nosso Pai Criador. Por que é que nós existimos? Nós existimos tão somente porque Deus estabeleceu um projeto para nós. Iludem-se aqueles que pensam que nós somos uma obra do acaso. Até homens da nossa ciência da contemporaneidade afirmam que o universo ele é obra do caos, que os acontecimentos da natureza também são providências do caos, quando isso não é verdade. Tudo na natureza está encadeado, quanto a nossa própria vida também sofre encadeamento. Quando nós preparamos-nos para emergir na vida no corpo, existe um projeto existencial para nós.
E muitos, até mesmo os espíritos, dizem que estabelece-se o destino nosso quando nós preparamos-nos para habitar o mundo. Quando é bem verdade, não é um destino. Porque o destino para nós, pelo menos dentro da configuração humana, é aquilo que está estabelecido, que é irreversível, que não se modifica e que fatalmente vai nos atingir. Não existe o destino dentro dessa configuração que muitos companheiros fazem, mas nós podemos examinar os acontecimentos da natureza sob a ótica espírita, sobre 2 pontos interessantes, exatamente para entender o nosso papel existencial aqui na Terra. Existe determinismo, que é a função de lei de causa e efeito, e existe fatalidade. O que é fatalidade? Fatalidades são acontecimentos que se dão independente da nossa vontade de modificá-los, porque eles estão também escritos na lei. Mas o que é fatalidade segundo a doutrina espírita, a não ser a fatalidade do nascimento, a fatalidade da morte e a fatalidade dos acontecimentos naturais que pululam na própria natureza? Ninguém escapa um dia à morte. Como também ninguém foge à verdade da vida que nasce quando nós emergimos num corpo para uma vida aqui na Terra. Também os acontecimentos naturais. Que são os acontecimentos naturais? Que a gente sempre está vendo eles escritos na nossa mãe natureza. São os ciclones, são os maremotos, são os terremotos. São esses acontecimentos que muitas das vezes tiram vidas coletivas, como os vulcões e assim por diante. E esses acontecimentos, eles ocorrem exatamente para estabelecer o equilíbrio do nosso orbe. Quando nós retroagimos na história do tempo, nós percebemos que esses acontecimentos funestos da natureza, eles eram ou aconteciam com mais periodicidade. Hoje eles são mais raros. Mas outros acontecimentos nos assustam hoje, como por exemplo, a camada de ozônio que muda a temperatura da Terra em face os abusos, os desequilíbrios ecológicos que o homem se permite. Nós vemos o desassossego do homem hoje em face a mudanças climáticas que causam grande alvoroço. Por qual razão? São acontecimentos naturais. Alguns deles provocados pela própria insanidade do homem, mas outros acontecimentos naturais necessários para o equilíbrio do nosso planeta, o equilíbrio do nosso orbe. Então o destino tem essas nuances. Será que nós escapamos ao destino? Nós podemos ver o destino sobre esse aspecto também da lei de causa e efeito. O Espiritismo ele traz uma tese interessantíssima, que é importante a gente refletir em torno dela. Diz ele que a lei de causa e efeito, ela estabelece que nós somos hoje a consequência daquilo que nós fizemos ontem. Amanhã nós seremos o resultado do hoje. Nós somos aquilo que pensamos e que fazemos. Aquilo que nós semeamos, fatalmente haveremos de colher como resultado. Essa é a lei de causa e efeito, semelhante a uma lei da física chamada de lei de ação e reação. Na física diz que a toda ação corresponde uma reação igual de sentido contrário. Da mesma forma, a partir do momento em que nós pensamos, nós criamos ideias. As nossas ideias, elas estabelecem ações, mas as nossas ações inevitavelmente vão gerar reações nos outros. Nós vivemos então num universo de influências, e a partir do momento em que nós influenciamos as criaturas, nós vamos sofrer as consequências das influências que nós estamos a gerar. Se as influências são positivas, nós estaremos gerando um campo magnético positivo ao nosso redor e seremos felizes. Mas nós, se mantamos os outros com ações negativas, com pensamentos negativos, inevitavelmente nós estamos
construindo no nosso universo reativo um campo também negativo, que se volta contra nós na forma de sofrimento. Então, a lei de causa e efeito, ela gera determinismos. Então, muitos dos nossos sofrimentos que nós experimentamos hoje são consequência de abusos que nós fizemos dessa própria vida. Mas alguns dos sofrimentos que nós experimentamos, nós vamos encontrar o fator causal dele numa vida que se foi. Então, o sofrimento, por mais paradoxal que pareça, ele significa um bem, quando muitos imaginam que o sofrimento significa um mal. Porque no sofrimento nós podemos fazer uma asepsia do nosso ser. Mas é que nós não sabemos nem sempre explicar a razão do sofrimento na Terra. Nós ajuizamos que o sofrimento significa um mal da própria vida, um malefício que os outros nos causam, mas muitas das vezes um castigo que Deus nos impõe para a gente cumprir uma trajetória de lutas aqui na Terra. Vou contar uma história para vocês, para a gente entender bem essa questão de lei de causa e efeito e de destino. É uma história verídica que aconteceu e nós somos, de uma certa forma, protagonistas. Há algum tempo atrás, não fazem muitos anos, nós, num domingo como este, quando já se entardecia, nós recebemos um telefonema de pessoas muito queridas no nosso coração e que estavam muito agitadas e que nos pediam para comparecer até a residência deles para ajudá-los a resolver um caso que lhes causava uma ansiedade e um sofrimento que eles não conseguiram explicar bem naquele momento. Nós nos deslocamos. Em Belo Horizonte, na rua Jacuí, eu não sei quais que conhecem a rua Jacuí em Belo Horizonte, é uma rua muito movimentada, ela é densamente ocupada. E quando chegamos o casal que nos atendeu, nos relataram um fato acontecido. Vejam vocês. Nos contou o casal que a filha viera visitá-los e trazia no colo uma criança em tenra idade, deslocando-se pelo passeio. E quando quase estavam a chegar de frente o prédio, eis que um cidadão mal vestido vem desabalar da carreira pelo passeio e arremete-se contra a jovem mãe e a criança que estava no colo, e a criança é jogada contra o solo, e o cidadão depois foge sem dar nenhuma explicação. E conta-nos os pais, os avós daquela criança que caiu, que quando eles tiveram a notícia, eles ficaram profundamente assustados e foram até um posto policial mais próximo e relataram o caso. E inclusive o avô acompanhou a viatura e conseguiram, num bar mais à frente, apanhar aquela criatura que parecia um delinquente, um desajuizado, um desequilibrado mental. E ele foi levado para uma prisão primária para depois ajuizar-se melhor contra o caso. Aí nós perguntamos, mas e a criança como está? Inexplicavelmente ela está bem, não teve sequer um ferimento. E a mamãe? Ela está assustada. O coração ainda bate, mas também ela não teve pouco mais do que uns ferimentos. Então está tudo bem? Graças a Deus. Nós sentamos, conversamos e aplicamos um passe. Normalmente nós espíritas não aplicamos passes sem que seja numa tarefa de visitação ou dentro da própria casa espírita, mas o caso recomendava. E depois a avó nos perguntou, nós agimos certo? Eu disse, não me cabe julgar se vocês agiram certo. Mas o importante é que a criança está bem e a mamãe também está bem. Se
não passasse disso, nós não daríamos mais importância ao caso. Mas nós percebemos que a vovó ficou muito aflita, agora preocupada depois de adquirir uma relativa harmonia interior com o cidadão que estava preso, não sabendo das consequências para o caso. No outro dia, nós fomos para a reunião mediúnica que tínhamos a incumbência de coordenar, de dirigir. E a avó era uma das componentes do grupo mediúnico, uma médium de psicofonia. Mas não tivemos nenhuma preocupação com o caso que se foi, e tão logo começou a reunião mediúnica, num aparelho outro que não a da avó, um espírito começa a manifestar-se e dirigindo-se a mim. Eu tive a impressão que ele dirigia-se a mim, ou certamente a um dos espíritos mentores do nosso grupo. Você não tinha o direito de fazer isso. Você não tinha o direito de intervir no meu caso. Porque essa mulher é má e ela não merece nenhuma comiseração, nem a sua. Eu falei, calma, amigo, vamos conversar. Com mais tranquilidade, eu gostaria de conhecer melhor a sua posição. Porque nós não temos nada contra você. É possível que você tenha razões para ter mágoas no coração. Mas nos conte um pouco da sua história. Não vou contar a história, não. Porque você está do lado dela. Se está do lado dela, está contra mim. Mas ainda nós não sabíamos a razão, mesmo que nós buscássemos a intuição do mundo espiritual, daquela posição do nosso companheiro, porque ele poderia estar referenciando-se a qualquer das pessoas presentes. Aí nós falamos, nós não estamos nem contra você e nem contra ela. Nós queremos, em verdade, conversar com o irmão e quem sabe nós podemos ajudá-lo. Não podem me ajudar, não. Podemos sim. Porque os nossos amigos espirituais que se fazem aqui presentes, eles estão preocupados com você e eles querem o seu próprio bem. Eu não acredito, mas creia, eles estão muito mais preocupados com você. E eu pessoalmente penso que você deve ter graves razões para estar agindo assim contra ela. Ah, você acha? Claro que acho. Não me transparece que você seja uma criatura má, para desejar o mal para ela. Ela deve ter lhe feito ou lhe causado grandes dissabores. Ah, então você pensa assim? Eu penso. Então conte-nos a sua história. Ele fala, essa mulher, ela é muito má, moço. Você nem imagina as maldades que ela já fez. Então nos conte. E ele relatou-nos rapidamente uma história dizendo que já se faziam muitos anos, ele trabalhava numa propriedade daquela mulher. E era um homem comum, que tinha o seu pequeno casebre, a sua família, mas um dia, porque ele cometera um erro, que para ele não for um erro tão grave, mas que ela considerou um erro muito grave, porque ela era má, ela determinou que ele fosse recolhido numa espécie de uma cela naquela mansão, na grande fazenda, na casa da grande fazenda, e ficasse lá por 3 dias sem comer, sem beber, e longe dos familiares. Mas moço, ele me disse, eu nem me importaria com castigo não, porque eu errei. Mas o que me magoou foi saber que durante aquele período, ela não permitiu que meus filhos se alimentassem. Tinha filhos pequenos. E quando saí do castigo, eu rapidamente fui durante a noite até a casa e furtei alguns alimentos para que meus filhos pudessem ter do que alimentar. Você faria isso, não faria? Provavelmente que faria também. Pois é, moço. Mas é que o capataz
que estava de vigília e eu não percebi, ele notou os meus movimentos falseados, penetrou um castigo maior comigo dessa vez. Ela me atou no grande madeiro, defronte à casa, completamente nu, e defronte aos meus filhos. Ela determinou que eu fosse castigado até a morte. Aí eu comecei a odiar essa mulher. Eu disse para mim mesmo que a encontraria em algum lugar do mundo a qualquer tempo para que eu pudesse vingar-me dela. Mas veja, moço, que recentemente eu a encontrei. Essa mulher má, que tantos males também fez a outros. E sabe o que aconteceu? Por mais que eu a perseguisse, que eu a acompanhasse, eu não encontrava um argumento ou instrumentos para poder me vingar dela. Porque ela sempre estava nesta casa, em atividades de bem ao próximo. E eu não consegui, então, recursos para vingar-me dela. Mas aí eu pensei assim, moço, se eu não puder vingar-me dela, eu vou vingar das pessoas que ela amam. E de uma certa forma eu estarei me vingando dessa mulher maldita. E aí descobri essa criança que ela tinha uma ligação afetiva muito grande. E pensei assim, que se essa criança morrer, de uma certa forma eu já estarei me vingando. E eu fiquei durante largo tempo arquitetando um plano para estabelecer a vingança. Até que um dia, quando eu percebi a criança no colo da mamãe deslocando-se para a casa da avó dessa mulher, eu percebi que era o momento ideal. Aí eu me apossei do corpo daquele moço que estava no bar. Penetrei no corpo dele, filo correr, para que ele pudesse colidir e derrubar a criança contra a via pública, a fim de que um dos automóveis da modernidade pudesse colhê-lo e causar-lhe a morte. Quem sabe até a própria filha dela. Mas quando eu colidi, surgiu esse homem que está aqui, que colheu a criança nos braços, não permitindo que ela fosse atingida por um veículo, e ele caiu no passeio. Pois é, moço, essa é a minha história. Esse homem aqui não permitiu que eu estabelecesse a minha vingança. E agora? O que será de mim? Vocês vão me prender? Nada disso. É você que está com a razão. Mas ainda que você tenha razão, quem sabe nós vamos descobrir uma forma de você seguir na sua vida, porque você deve ter sonhos. A vida, além da própria vida, ela pode ser envolvida em grandes esperanças, e você certamente é uma criatura merecedora de esperanças. Aonde que está a sua mulher? Aonde que estão os seus filhos? Não sei. Você tem saudade deles? Muita. Gostaria de revê-los? Sim. Mas não agora. Quero vingar-me dela primeiro. Então nós estamos numa dificuldade. É impossível você rever os seus filhos e ao mesmo tempo alimentando os sentimentos de vingança. Porque esse não é um projeto bom de existência. Mas não me importo, moço. Eu quero primeiro vingar-me dela. E aí nós tivemos uma intuição espiritual, como é muito característico de todos nós aqui na Terra. Por aquele momento em que o nosso coração estava tocado, nós falamos para ele que iríamos fazer uma prece. E na medida que nós fazíamos a prece, nós tivemos a percepção, sim, queridos irmãos, que um dos filhos dele certamente estava ali presente e conduzido pelo plano espiritual. E bem antes que nós terminássemos a prece, ele diz assim: não pode ser o meu filho, não pode ser, meu Deus. Aí nós aproveitamos no instante: pois é, o seu filho está aqui. Você está numa situação difícil, companheiro. Você terá que decidir entre duas situações. Ou você fica com seu filho, ou você vai permanecer aqui jugulado na terra,
para cumprir os seus propósitos de vingança. O que você decide? Ah, eu fico com meu filho. Aí, felizes todos nós estávamos, porque as lágrimas desciam na nossa face, em face àquele momento espiritual de profundo êxtase, quando certamente ele, recolhido pelo mundo espiritual nos braços do seu filho, retornava a planos diferentes para continuar a sua trajetória de vida. E aqui na Terra, a avó que em tempos priscos cometera erros graves contra a consciência divina, ela podia cumprir o seu papel de renascimento espiritual com uma vida diferenciada. Quando nós vemos uma história como essa, como tantas outras histórias existem, como a sua, como a do outro, como a minha, existem esses contornos nas nossas histórias, em face às nossas vivências, em decorrência dos nossos experimentos. É assim que nós construímos os nossos destinos. É assim que se cumpre a lei de ação e reação. E provavelmente aquela mesma criatura que hoje, no mundo espiritual, recebeu a oportunidade de apagar o ressentimento, a própria lei de causa e efeito certamente vai determinar que um dia ela possa estar sob o amparo, sob o beneplácito, sob a proteção da Sinhá, que um dia usurpou dos valores das leis divinas. Então, com isso nós vamos aprendendo a entender o sofrimento sob uma ótica diferente. Alice Bailey, uma das grandiosas empreendedoras da teosofia moderna, ela tem conceitos belíssimos sobre a dor, até o ponto de dizer que a dor significa uma bênção que brota dos céus e que deixa perfumes inesquecíveis na nossa viagem no tempo. O sofrimento, que muitas pessoas dizem como sendo mal, que significa um bem, ele é profundamente conceituado por Mahatma Gandhi, que dizia que o mal do homem são os maus desejos. Exatamente pelos maus desejos que o homem ainda não está livre da dor, do sofrimento, do renascimento e até da própria morte. Quando nós compreendemos a dor sobre esses aspectos espiritualizantes, nós vamos bendizê-la, porque ela significa, em verdade, um bem para todos nós. E temos uma outra história interessantíssima para contar para vocês, para a gente compreender bem essa questão do destino, do sofrimento e da dor. Essa história, ela aconteceu nos Estados Unidos da América, ainda no século que nós vivemos. É uma história verdadeira. Nós estamos no ano de 1942. E o protagonista da nossa história é um jovem que contava, naquela época, com 18 anos de idade, de família rica, bem provida sob o ponto de vista social. O nosso jovem de nome Paulo Scott, ele, nos seus sonhos juvenis, ele era um jogador de beisebol com futuro promissor. E vocês sabem que nos Estados Unidos o beisebol ainda constitui uma carreira que dá uma grande sustentação, privilégios e fama a muitos jovens sonhadores. E o nosso Paulo Scott, ele, em alguns treinos, começou a sentir algumas fraquezas inexplicáveis, alguns tremores. E quando fazia o lançamento, ele não tinha mais a linearidade ou a convicção para que ele pudesse alcançar os pontos como eram comuns no jogo de beisebol. Então ele procurou alguns médicos, alguns facultativos, e os médicos não sabiam diagnosticar a razão de que ele tinha aqueles tremores e que caía o desempenho do nosso jovem Scott.
E ele começou então a sofrer um grande drama. E um dia ele estava a caminhar pelas ruas principais da cidade de Nova York, e ele vê um disco numa nova clínica que se abriu, e ele foi até a clínica para fazer exames, quem sabe ele pudesse descobrir as enfermidades reais que o atingiam. O nosso jovem faz os exames, ele deveria voltar daí a alguns dias. Ele, quando retorna, ele bate à porta da clínica pensando assim: agora eu saberei qual que é a enfermidade que eu tenho, que alívio. Acontece muito assim conosco na Terra. Nós vamos ao médico, é bom saber o que é o diagnóstico do médico, ainda que seja uma doença, ainda que signifique uma cirurgia, um tratamento. E ele se assenta defronte o médico, e este friamente lhe diz assim: Scott, o seu caso é grave. Como assim, doutor? Considere-se um homem morto. Nunca, doutor, porque sou um atleta. Veja o vigor do meu corpo. Não, Scott. A sua doença é extremamente grave. Nós detectamos os bacilos de Koch quando nós colhemos materiais da sua mucosa nasal. Você está atingido pela hanseníase, ou pela lepra, essa doença que há milênios ela causa tanto sofrimento à humanidade. Não pode ser, doutor. Eu sou jovem e sonhador. Veja o meu corpo. Veja a minha saúde. Deve ser algum outro problema. Não, meu jovem. E nesse instante, um outro médico acaba de avisar os seus pais, e você nem sairá daqui da clínica em retorno ao seu lar. A sua direção, a sua vida doravante será noutro lugar. É outro o seu destino. E sem que o nosso Scott pudesse ensaiar qualquer reação, dois brutamontes se achegam e vestem-no como se fosse numa camisa de força, porque os irmãos estarão certamente lembrados que os portadores da lepra tradicional, conhecida como hanseníase, até algum tempo atrás, eles estavam impossibilitados de conviver na sociedade, em decorrência de que a hanseníase era tida como uma doença transmissível, e que a morte ocorria em relativo e curto tempo. Então, o nosso Paulo Scott, a partir daí, viveria um outro destino, uma outra vida. Ele é colocado num trem com direção a Carville. É como se fosse um leprosário desses que nós conhecemos aqui no nosso país, a oeste dos Estados Unidos, Pensilvânia. E o nosso Scott, então, começa uma vida completamente diferente dos seus sonhos e daquela que os seus pais idealizaram, como sucede muito comumente aqui na Terra. Passam-se 3, 4 anos, surgem algumas deformidades. Não a níveis que nós conhecemos nos tempos de hoje. E em 1946, 48, aonde já se pesquisavam medicamentos e recursos para poder estabelecer um novo rumo a essa doença, como se faz hoje com relação à AIDS. O nosso Paulo Scott, ele ficou num grupo de 10 pessoas para um experimento, como se fosse um ensaio, uma cobaia, e que quem suportasse uma sequência de 10 aplicações de um medicamento extremamente forte, certamente viveria. E poderia ser a sinalização da sequência da vida. Paulo Scott suportou, mas a grande maioria sofreu a morte, ou todos sofreram a morte, e ele continuou vivo. E daí mais algum tempo,
vieram outros medicamentos, outros recursos que a ciência descobriu. E um dia ele é chamado até a direção do hospital de Carville, onde o diretor-geral diz assim: moço, você está agora definitivamente curado da lepra da hanseníase. Voltará para o convívio no meio da sociedade, para o convívio no meio dos seus pais, 9 anos depois. E o nosso Paulo Scott toma então um trem de retorno. Mas ele observa uma singularidade. Ninguém se assentava próximo a ele. Todas as pessoas que tomavam o trem procuravam assento num lugar diferenciado. Ele pensava assim: mas eu não estou curado? Por que as pessoas me evitam? E ele chama um garçom porque tem fome. E o garçom, de longe, diz que para ele não serviria qualquer alimento. Mas por que, homem? Se eu estou curado? Não, você é leproso. Mas eu não sou mais leproso. Leprosos ou ex-leprosos são párias da sociedade. Portanto, todos vocês deveriam ser destruídos como cães malditos. E ele retorna tristemente com direção a Nova York, mas sonha poder estar no contato, no convívio com seus pais amados. E chega, curiosamente também, num domingo à tarde. Num domingo pela manhã. E quando ele está às portas da casa dos seus pais, uma grande emoção lhe invade a alma, porque era o recomeço, era o renascimento, era a vida, era sonhos que poderiam vir à superfície dos seus sonhos de então. Ele bate e surge uma serviçal. Ele diz: eu sou o filho da família Scott. O senhor deve estar enganado, porque a família Scott não tem filhos homens. Mas eu sou filho, sim. Chame minha mãe, por favor. Não vou chamar a sua mãe, porque ela jamais teve um filho homem. Deve haver um grande equívoco, moço. E ele se alterou. E nisso a sua mamãe escuta a conversa, ela vem e se assusta quando vê de frente a si o ex-filho. Ele diz: mamãe, eis-me aqui de volta. Oh, mamãe, estou definitivamente curado. Curado nada, meu filho, você está morto. Morto como o quê, mãe? Estou vivo. Mas está morto para nós, porque nós dissemos para todas as pessoas que o nosso filho sofrera a morte. Mas não estou morto, mamãe. Como assim, meu filho? Você foi visitado por uma doença incurável, então você continua morto para nós. Nisso o pai escuta e chega, e o diálogo dá-se a 3. Não é possível mais o seu retorno no nosso convívio, meu filho. Como assim, papai? Eu não sou filho? Filho é, mas você é um filho morto. Como se eu esplendo em vida agora estou curado? Não está curado, meu filho. Como é que nós vamos fazer para a sociedade se nós afirmamos para todos que você sofrerá a morte? Mais que isso, a sua irmã, a nossa filha, está prestes a consociar-se, a realizar também sonhos juvenis. Se o noivo souber que a irmã tem um irmão leproso, fatalmente não aceitará a ligação em núpcias. Ah, papai, o que eu faço então? Nós vamos pensar. Esta noite, você dorme no porão da casa, mas não é permitida a sua saída para tornar-se visível. E amanhã nós acharemos uma destinação para a sua vida. Ele dorme com grande apreensão, o nosso Paulo Scott. Quando ele acorda, o pai lhe diz assim: já temos uma solução. Você fica e nós vamos. Esta casa é sua.
Faz dela o que bem entender, mas nunca mais nos procure, porque você é o nosso filho morto. Esse é o destino, é a vida. E ele então fica sem norte. Pensa em procurar os velhos amigos. John, sobretudo John, companheiro da universidade. E ele vai até aonde ele costumava encontrá-lo para o jogo de bilhar. E John também dá-lhe a mesma tratativa, desconhecendo-o. Até porque ele apresentava algumas deformidades características de alguém que tiver ou que tenha a hanseníase. E ele começa a caminhar para cá, para lá, mas pensa assim, mas eu vou à luta da vida. Eu não me sarei. Então ele compra todos os jornais, com o dinheiro que certamente o diretor de Carville lhe arrumara, para procurar emprego. Ele vai para uma casa, bate na outra porta, e sempre ele é rechaçado em decorrência do que estava visível na sua fisionomia humana. E as coisas estavam ficando deveras difíceis. E quando ele estava caminhando determinado dia na Trafalgar Square, ele vê um disco assim: Bispo Fulton ama os leprosos. E ele pensou, ali então que está a minha salvação, vou procurar o bispo Fulton. E ele marca a entrevista, e o bispo lhe faz muitas perguntas, ele conta da sua história, da sua cura, e o bispo, por último, arremata: mas, Scott, você agradeceu a Deus? Eu não agradeci a Deus porque não tenho amigos. Mas doravante você tem 3 amigos: Deus, Jesus e esse bispo aqui. Vai, meu jovem, procura trabalho, retoma a sua vida, faz renascer os seus sonhos. E quando você estiver no trabalho, volta aqui para nós conversarmos, porque eu não tenho comiseração de ti. Existem no mundo 10 milhões de leprosos. E você não é mais leproso, é um ex-leproso, é uma criatura que hoje recobrou a plenitude da saúde. Então ele foi e continuou a via sacra de procurar os empregos, até que um dia lhe ofereceram um trabalho, de onde ele não podia estar o contato com o público, ele não se importou, mas ele começou a trabalhar. E na sua ida em vida ele tomava um pequeno trem, e ele notava que sempre, ao seu lado, ninguém se sentava, em face à repugnância que os outros sentiam. E é muito comum isso aqui no mundo. Nós temos essas divergências, esse tipo de repugnância nas nossas andanças aqui na Terra. Até que um dia, de repente, uma jovem se assenta ao lado dele. E ele fica todo desconcertado. A jovem lhe olha dos pés e a cabeça e fala-lhe assim, sorrindo: você realmente é muito feio. 3 razões para que você seja tão feio assim: nascimento, ou você é um leproso, ou porque você sofreu um acidente gravíssimo aqui na Terra. Ele disse, nenhuma das 3. Eu sou um ex-leproso. Aí eles começam a conversar. No outro dia, quando o nosso Paulo Scott vai trabalhar, pela primeira vez ele se cuida. Veste-se melhor, ele passa perfumes, ele aplica brilhantina na cabeça, porque pela primeira vez alguém na condição de amigo que lhe der alguma consideração não se repugnara diante da sua presença. E ele aguarda no mesmo horário para tomar o trem, e novamente aquela jovem donzela, relativamente bela, sentava-se ao lado dele, e eles passaram a entrever conversações.
E ele estava profundamente enamorado do nosso Paulo Scott. Mas percebeu ele também, não sabe por qual magnetismo, que também ela tinha uma atração irresistível por ele. E falam até em casamento. Mas ela diz assim: antes de nós nos casarmos, vou levá-lo a um hospital, onde o diretor é muito amigo meu, quem sabe ele vai providenciar algumas cirurgias plásticas, ainda que você tenha que vender a sua casa, para melhorar o seu aspecto, a fim de que você possa estar mais feliz na vida. Ele experimenta 16 cirurgias, que de alguma forma modifica-lhe a tez. Aí ele se lembra do bispo Fulton Sheen. É hora de visitar o abnegado amigo, porque agora passavam a ser 4. Deus, Jesus, bispo Fulton Sheen e a jovem Elizabeth. E ele vai com ela para apresentar-se ao bispo. O bispo calorosamente os recebe, mas só que um fato inoportuno, inesperado, ocorre. A nossa jovem, ela era portadora de uma enfermidade que nós conhecemos como epilepsia. E as criaturas epiléticas, uma grande parte delas são facilmente induzidas aos chamados transes mediúnicos. E quando ela estava defronte o nosso bispo Fulton Sheen, ela entra em transe mediúnico e, como uma personalidade terceira, começa a falar por ela, dizendo assim: eu fui há cerca de 200 anos o vice-rei da cidade do México. Esta aqui é minha filha, dirigindo-se naturalmente ao bispo Fulton Sheen. Mas este é um velho inimigo, que naquela época, quando o vice-rei, ele enamorou-se da minha filha. Mas as condições sociais eram extremamente díspares, e eu não permiti que eles se casassem. Mas ele roubou-a, fugiram. E desde então eu odiei muito, porque a minha filha constituiu o meu tesouro de valor inapreciável. E eu jurei vingar-me dele, mesmo depois de morto. Mas veja você, bispo Fulton Sheen, quando eu, nas minhas andanças, nas minhas peregrinações aqui na terra, eu me senti atraído e fui até Carville, e lá o reencontrei, mas fiquei profundamente penalizado com o sofrimento desse jovem, mortificado, porque o sofrimento transforma as criaturas. A dor, quando a enfermidade visita a criatura humana, é que torna muito mais sensível para um novo modo de viver aqui no mundo. E eu o acompanhei. E a minha filha sofria muito aqui na terra. Vejam você, bispo, que eu encontrei autorização para fazê-los aproximarem-se. E hoje eles vêm aqui buscar-te a bênção para que eles possam construir um lar no mundo. Portanto, não faltes com esta caridade cristã. Claro que a nossa história prossegue, mas nós nem sabemos, nem cumpre mais nos delongarmos para narrar os acontecimentos. Mas vejam vocês, amigos, que interessante que é a vida. Ainda bem que Deus não permite que nós conhecemos, ou que nós conheçamos, todas as nuances da nossa vida existencial. Imagine os pares que nós estamos convivendo, os nossos irmãos, o nosso companheiro, a nossa companheira de vida afetiva, os filhos que nascem por nosso intermédio, as criaturas que são colocadas no nosso mundo convivencial e que cumpre que nós possamos com eles também nos movimentar na nossa construção de vida aqui na Terra. Em verdade, muitos dos que estão conosco são velhos companheiros de andanças, aonde nós amamos, odiamos, servimos, ultrajamos, e outros
comportamentos mais. Outros, que estão nas nossas trilhas, não são mais do que criaturas como nós, que também têm projetos estabelecidos pela inteligência do Criador, para que juntos na vida social nós construamos a nossa vida futura. A grande verdade é que nós somos seres dotados da imortalidade, mas nós